A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço você que está nos acompanhando, você que está participando, você que tem dado ouvidos à voz de Deus, tem dado crédito à palavra do Senhor. Porque o que nós fizemos aqui, meus amados, é ler a palavra de Deus e aprendermos com ela. Lembrando que no final da leitura vamos fazer a oração da fé. Você faça seus pedidos, meus amados, para a gente orar junto, para que Deus venha intervir ao seu favor. Amém? Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, que é um ato de amor. Sem mais delongas, nós vamos para a leitura do livro de Atos, capítulo 21, aonde Paulo chega a Jerusalém e lá ele é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Patara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamo-nos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manson, Cipro, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos
vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por muito miúdos o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há quem creem, e todos são os zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei? O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmos andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escritos e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica e aos ídolos, e do sangue, e dos sufocados, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto que ele na cidade, a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele lhes perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outras. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando à escada, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando a matá-lo. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: Na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém,
que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor.